de hoje vai ser aqui na nossa hortinha para responder uma pergunta que eu tenho recebido frequentemente. Até quando o tomateiro produz? Então esse é o nosso assunto de hoje, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você me ajuda muito e recebe os vídeos assim que eles são postados. E desde já eu te agradeço. Bom, gente, assim está a minha hortinha em vasos hoje, só com os tomatinhos grape, mas eu já comprei várias mudinhas e nos próximos vídeos nós vamos plantá-las. Para vocês terem uma ideia, esses tomateiros foram semeados no dia 7 de abril de 2023 e todo o processo de semeadura, de desenvolvimento das mudas, do plantio nas jardineiras e toda a condução foi gravado e eu fiz um compilado de todas essas dicas num único vídeo para facilitar para vocês. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês assistirem lá depois. Aqui nós já fizemos 2 colheitas, a primeira está registrada nesse vídeo que eu comentei e a segunda foi domingo passado. Eu até gravei essas imagens para vocês verem como eles estavam carregados. E conforme o tomateiro vai se desenvolvendo, produzindo e a gente vai colhendo, surge a dúvida, até quando ele vai produzir? E primeiro a gente precisa levar em consideração o hábito de crescimento do tomateiro. Originalmente, aquele tomate nativo possui o hábito de crescimento indeterminado. Porém, com o surgimento das muitas cultivares que temos hoje, algumas delas apresentam o crescimento determinado. Eu já vou explicar a diferença entre as duas, mas já adianto que a maioria dos tomateiros continuam apresentando o crescimento indeterminado, como é o caso aqui do nosso tomatinho grape. Nos tomateiros de crescimento indeterminado, os ramos da planta se alternam. Geralmente eles apresentam 3 folhas entre as 2 inflorescências. O primeiro cacho de flores vai surgir normalmente após 8 ou 12 folhas. Aqui nós já não temos as folhas do baixeiro da planta porque ao longo do cultivo a gente vai cortando. O tomate de mesa, o tomatinho grape e tantos outros que a gente vê na feira, na quitanda, são provenientes de tomateiros de crescimento indeterminado, ou seja, eles possuem dominância apical, que faz com que eles cresçam mais em altura. E por esse motivo precisam de condução. Aqui nós utilizamos o sistema holandês. No canal já tem vídeo sobre ele, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já nos tomateiros de crescimento determinado, esse padrão muda. A partir do primeiro cacho de flores, o número de folhas vai sendo reduzido gradativamente, até chegar no ponto em que ocorre a formação de 2 inflorescências consecutivas. Esses tomateiros que apresentam crescimento determinado são plantas mais compactas, também chamados de tomate rasteiro ou tomate industrial. Eles não precisam de um sistema de condução e apresentam maior uniformidade na hora da maturação dos frutos, o que facilita a colheita mecanizada. Então eles acabam sendo produzidos em larga escala e são colhidos por máquinas. Já os tomates de crescimento indeterminado vão amadurecer em períodos diferentes. Por isso, no mesmo cacho, você observa frutos em fases diferentes de maturação. E uma curiosidade, alguns produtores podem optar por conduzir os tomates determinados através de estacas. E esses tomateiros são conhecidos como meia estaca, porque acabam crescendo até a metade delas. Então, para saber até quando o seu tomateiro vai produzir, é preciso saber a diferença entre esses 2 tipos de hábitos de crescimento. Provavelmente, o seu tomateiro aí é de hábito indeterminado, como a maioria das variedades. Por esse motivo, ele vai continuar crescendo e produzindo indefinidamente, tanto através do ponteiro, quanto através das brotações laterais. Esses brotinhos que surgem nas axilas da planta são capazes de produzir novas folhas e novos frutos. E se você deixar todos eles se desenvolverem, você vai ter uma planta gigante, porém pouco produtiva. Isso porque eles vão roubar muita energia e nutrientes para conseguirem crescer. Então eu recomendo que você vá podando esses brotinhos, ou deixe apenas 1 ou 2, porém isso pode dificultar um pouco a condução. Nessa planta nós deixamos apenas um broto se desenvolver e ele cresce tanto quanto a haste principal. E para saber como identificar e podar esses brotinhos que vão surgindo, aqui no canal tem um vídeo só sobre esse assunto. E o link dele também vai ficar aqui na descrição. Eu prefiro cultivar o tomateiro com apenas uma haste, pela facilidade na hora da condução. E esse é um fator muito importante, porque sem a condução adequada, a haste do seu tomateiro pode se quebrar. Mas se a maioria dos tomateiros crescem indefinidamente, por que a gente sempre acaba replantando uma nova muda? Bom, o fato deles serem plantas de crescimento indeterminado não significa que eles vão ficar bonitos e altamente produtivos para sempre. Com o passar do tempo, a planta vai perdendo vigor, vai sendo cada vez mais atacada por pragas e doenças e chega uma hora em que é preciso cortá-la e plantar uma nova muda. Aqui no nosso caso deu bastante mosca branca, na verdade elas atacaram mais o outro tomate que estava plantado aqui do lado e depois acabaram migrando para os tomatinhos grape. A gente utiliza o óleo de neem, que é um inseticida orgânico, funciona muito bem, mas é uma luta, né? Porque mosca branca realmente é um desafio, não é fácil acabar com ela, então todos esses danos que as pragas vão causando na planta, as doenças que também podem ocorrer, tudo isso vai prejudicando o desenvolvimento dela. Então, quando você perceber que o seu tomateiro já está bem comprometido, o melhor a fazer é uma poda no ponteiro da planta
para que toda a energia que seria enviada para essa região seja enviada para os frutos que ainda estão se desenvolvendo. E assim que você colher todos eles, chega o momento de replantar uma nova muda. Sobre os brotinhos que você retira das plantas, você pode espetá-los no substrato e mantê-los num local de meia sombra que eles conseguem enraizar e gerar assim novas mudas. Mas eu acabo preferindo fazer essas mudas através da semente mesmo, para ter um tomateiro ainda mais produtivo. Nos próximos vídeos nós vamos renovar a nossa hortinha, plantar umas coisas diferentes, então eu te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar aqui seu joinha e ativar o sininho das notificações. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!